Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e hoje eu tenho de um lado o meu amigo, fã incondicional de caixas de chocolates, Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de partidas de ping-pong? E do outro lado, o meu amigo apreciador de um jantar com favas e um bom quiante, Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Hoje a gente volta com mais um Lista e Meia. Alguns meses atrás a gente fez uma lista com 6 dos incontáveis grandes filmes dos anos 2000. Então agora a gente resolveu voltar um pouquinho para a década que nós três nascemos. E escolhemos 6 obras dos anos 90. A década do plano real, do Nirvana e da revolução no cinema digital. E do Tamagotchi. Aqui no Lista e Meia, a gente sempre tenta levar em conta a relevância, a originalidade e o impacto cultural que os filmes escolhidos tiveram. Por isso escolhemos filmes de gêneros distintos, espalhados pela década e que não necessariamente são os melhores filmes dos anos 90, e talvez nem mesmo sejam os nossos favoritos. E a gente sabe bem que citar 6 filmes não chega nem perto de cobrir todas as grandes obras de uma década inteira. Então se você achou que a gente cometeu algum crime horrível em deixar alguma coisa de fora, conversa com a gente no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, e quem sabe role uma outra lista do tipo. Antes de partir pro episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes. Primeiro, se você é fã do Meia Pantufa, não se esquece de compartilhar os nossos episódios com os amigos, parentes, pets, porque isso ajuda demais o projeto a crescer. E mais uma coisa, se você ouve a gente pelo Spotify, avalie o podcast aí no seu aplicativo, tá logo no começo do seu feed. É só clicar no Meia Pantufa e dar pra gente as estrelas logo abaixo da descrição. Com essa avaliação, o Meia Pantufa consegue chegar em mais pessoas e expandir cada vez mais nosso trabalho. Vem com a gente agora para essa lista de 6 grandes filmes dos anos 1990 no Lista e Meia. Lista e Meia. Os 6 filmes que a gente escolheu vão ser apresentados em ordem cronológica, ordem de lançamento. Então o primeiro filme que a gente vai falar é O Silêncio dos Inocentes, de 1991. Talvez essa fosse uma das escolhas mais óbvias dos anos 90, porque esse filme é maravilhoso, espetacular, sensacional. Esse filme é baseado num livro do Thomas Harris. Ele é dirigido pelo Jonathan Demme. E existe uma boa curiosidade nisso aí, vou falar mais tarde. Ele é protagonizado pela Jodie Foster e pelo Anthony Hopkins. Esse filme tinha tudo pra bombar, e vocês vão ver que isso é uma coisa incomum em alguns dos filmes que a gente tá tratando aqui. Esse filme, na verdade, é o segundo filme a aparecer, a mostrar o Hannibal Lecter, que ficou super famoso com o Anthony Hopkins. O primeiro foi o Manhunter, de 86. Não é o Anthony Hopkins, é o Brian Cox, o nosso Logan de Succession. Imaginem só, é um personagem muito diferente lá. Mas esse filme aqui é o primeiro a realmente funcionar em termos de bilheteria, de crítica, em todos os aspectos que ele poderia funcionar, ele funcionou. Ele acabou virando um grande clássico muito pouco tempo depois. E O Silêncio dos Inocentes é um filme de terror, é um suspense, um thriller. Ele é todas essas coisas. É o thriller, né? Vamos... É o famoso. Inclusive, toda vez que a gente usa esse termo, a gente tem que falar, né? Uma referência muito boa pra quem quiser saber mais sobre O Silêncio dos Inocentes, além daqui... É o episódio recente do RDM, dos nossos amigos do RDM. Eles têm um episódio falando sobre o Hannibal Lecter, todos os filmes da franquia. E é claro, eles abordam também O Silêncio dos Inocentes como sendo o mais famoso. E esse filme tinha tudo pra dar errado, porque quem foi escolhido pra dirigir ele, pra começo de conversa, foi o Jonathan Demme, que tinha uma carreira longa, quase 20 anos de carreira, mas só comédia no currículo. Um monte de comédias no currículo, algumas funcionaram bem, outras não funcionaram nem um pouco, e parecia uma escolha péssima para uma sequência que não era bem uma sequência de um filme que já tinha bombado nas bilheterias. O Thomas Harris escreve esse livro quase que simultaneamente, sabe? Ele escreve e logo depois vem o roteiro, como se ele estivesse escrevendo já para virar filme. E esse filme tem a Jodie Foster, ele é situado no sul dos Estados Unidos, ele tem atores que não estavam tão famosos, com um diretor que não era o diretor, não parecia o diretor ideal para dirigir uma obra dessa, e ele ganha 5 Oscars.
ele ganha o Big Five: melhor ator, melhor atriz, melhor direção, melhor roteiro, melhor filme. E foi um choque pra todo mundo, porque... Pra quem não acompanha muito o Oscar aqui, filmes saídos no primeiro semestre do ano não costumam ganhar Oscar. Esse filme ganhou o Oscar do ano seguinte. Ele tava fora da janela já da premiação. Então, assim, ele durou por muito, muito, muito tempo. Ele ganhou uma bilheteria imensa. E é bem justificável porque que ele ganhou uma bilheteria imensa, né, gente? Esse filme é... muito, muito bom. Eu acho que a bilheteria vai muito do boca a boca, né? Você acaba sendo chamado pela opinião que as pessoas têm quando elas vão no cinema. Porque eu tenho muito essa impressão. Dependendo do filme que eu vou assistir, eu falo assim, não, isso você pode esperar pra assistir em casa. Eu imagino que o Silêncio dos Inocentes deve ter sido o filme assim, cara, vê logo, porque daqui a pouco alguém vai te contar o que acontece, e aí eu não vou ser o responsável, tá? E quem sabe eu mesmo te conto e estrago sua experiência. Porque ele tem muito plot twist, tem muita virada. É um filme que te deixa tenso do começo ao fim. Eu reassisti esse filme recente pra fazer o episódio. Eu fiquei perdido, assim, como esse filme é referenciado. Há pouco tempo atrás a gente comentou da primeira parte de Stranger Things e teve alguma referência sobre aquela primeira cena que a Jodie Foster vai visitar o Anthony Hopkins ali. E não é só aquela cena que é referenciada. A gente tem ali aquela cena do elevador, que é muito icônica. A gente tem a cena que ele tá preso na gaiola, no meio do salão, que é muito referenciada. A gente tem a cena da fuga, que é muito referenciada também. E como eles gostam de colocar esses truques agora nos filmes de thriller, né? Que lá em Silêncio dos Inocentes foi mega revolucionário. Você falou assim, gente, eu não imaginava que isso ia acontecer. E só funciona porque é o Hannibal Lecter, né? Só funciona daquele jeito porque ele seria capaz de tirar a cara daquele cidadão com o dente. Então funciona muito bem, todas as reviravoltas. Eu acho que o roteiro já é batido pra todo mundo, né? Todo mundo já viu, todo mundo conhece. E parece que é tão gostoso revisitar esse filme. Eu não sei quantas vezes eu já assisti, mas parece que a tensão de assistir ele permanece ali de alguma forma. Eu já assisti umas 4 vezes esse filme. Mas é bom a gente falar do roteiro, porque às vezes a gente pega algum desavisado, né? A polícia tá atrás do Buffalo Bill, que é um serial killer, que eles não têm a menor ideia de como pegar. E aí eles escalam, o Jack Crawford escala uma aluna ainda, ela ainda tá na escola do FBI em Quantico, e ele escala ela pra fazer parte da investigação e ele coloca ela pra conversar com um dos assassinos mais perigosos que eles têm na cadeia, que é o Dr. Hannibal Lecter, porque eles acreditam que o Hannibal tem pistas de quem é o Buffalo Bill, porque o Hannibal é muito inteligente e ele pode acabar ajudando, mas o Hannibal não costuma conversar com a polícia porque o que ele ganharia com isso, né? Mas ele se afeiçoa pela Clarice de alguma forma, né? Ele começa um jogo psicológico com ela pra que ela seja ajudada por ele pra encontrar o Buffalo Bill. Então, é uma espécie de jogo de tortura psicológica, de tentativa de fugir da cadeia. E enquanto isso, e eu acho que assim, antes de passar pro Lucas, eu acho que é isso que é o charme desse filme, porque a alma do filme é o Anthony Hopkins, eu acho que isso é indiscutível, só que ele tá por 24 minutos no filme, ele tá em mais ou menos 20% da duração do filme. E o porquê disso é porque o filme não é sobre ele. Eles não estão tentando pegar ele, o filme é sobre um outro caso, ele é uma espécie de conselheiro, um auxiliar que não deveria ser auxiliar, um auxiliar perigosíssimo. Só que, enfim, como o filme é sobre outra coisa e esse cara rouba a cena, isso acaba mudando um pouco o jeito que a gente percebe as coisas, né? A gente demora até pra perceber que o filme não é sobre ele, que ele é uma parte só daquilo ali. Mas acaba que o Jonathan Demme consegue fazer dar certo. Ele consegue deixar tudo tenso e você se interessar em todas as partes da história, ao ponto de você nem perceber direito que ele fica tão pouco tempo em tela. Nossa, não parece de jeito nenhum. Inclusive, eu lembro como se fosse ontem a primeira vez que eu assisti esse filme. Claro, ele já era um sucesso, assim, todo mundo falava pra eu assistir. Eu falei, cara, tem que ver, até hoje eu não vi. E eu fiquei assim, cara, como assim o Hannibal tá só nessas partes do filme? Só que é uma coisa que, assim, durante o filme você não nota. Todo mundo só fala dele no filme, parece que eu terminei o filme e fiquei só com o personagem dele, só com o Hannibal na cabeça, assim. E parece que ele apareceu pouco, assim, parei pra raciocinar depois. E aí... Realmente, cara, a atuação dele é tão forte nesse filme que 20 minutos dele no filme já te ganham, assim. Podia ter acontecido mais o que fosse no filme. Os 20 minutos dele já valem total. E todas as cenas que ele aparece praticamente são icônicas nesse filme, né? Todas a gente lembra, assim. Ele tem muita fala boa, né? Muito diálogo. O Gustavo mencionou muito as cenas dele que são reverenciadas hoje em dia e é praticamente todas que ele tá no filme.
E é muito bom como o trabalho de pesquisa do Anthony Hopkins é feito, porque, gente, o Anthony Hopkins é maravilhoso, né? Não que só é como ator, mas tudo que você ouve falar dele, dos processos dele, é incrível. Ele não é o ator de método, né? Aquele ator que não sai do personagem enquanto ele tá no set. As pessoas têm que conversar com ele pelo nome do personagem, essas coisas assim. Ele não é um grande fã disso, ele não faz. As pessoas pedem entrevista pra ele, ele fala, não, eu só vou lá e atuo, tem esse negócio de método não. E aí quando ele foi fazer o trabalho de pesquisa pro Hannibal Lecter, ele foi em audiências, foi atrás de entrevistas de serial killers, foi acompanhar julgamentos, coisas assim. Só que aí algumas características, alguns maneirismos ele foi pegando de conhecidos dele. Por exemplo, foi ele quem sugeriu ao diretor que ele tivesse vestido de branco, totalmente de branco, quando ele fosse transferido, porque pra dar aquela impressão mais clínica de que ele é louco, imprevisível e tal, e também essa impressão de medicina, né? Porque ele é um médico. E aí ele fala que é por conta do medo de dentista dele, que ele queria parecer um dentista. Assim, ele é uma figura. Também uma questão de ele tinha um conhecido que não piscava. E ficava o tempo inteiro sem piscar. E aquilo deixava todo mundo incomodado em volta. Ele falou, não, eu preciso pôr isso nesse cara. E aí você pode ver que o Hannibal quase não pisca. Ele realmente encara muito firmemente e não pisca. E é uma coisa insuportável, assim. Que dá todo um charme característico pra ele, né? E ele fez um trabalho, assim, espetacular, e é por isso que ele carrega o filme nas costas, mesmo ele estando em pouco do filme. Mas nesse caso, esse é um daqueles casos que não é só carregar o filme nas costas porque o resto tá mal. A Jodie Foster é excelente. Não, o resto do filme também é muito bom, né? Incrível. O filme é muito tenso, né? O clima de tensão do filme funciona muito bem. O Hannibal, ele chama mais atenção do que o serial killer principal do filme, mas mesmo assim não tira o mérito de mais nada do filme. Roteiro, direção... Não, esse filme é sensacional. Eu vi uma entrevista da Jodie Foster também pra um podcast, porque o filme fez 30 anos ano passado, né? E ela falando que a mãe dela era agente dela, né? E a mãe dela queria que ela recusasse o papel, porque a Clarice não era protagonista o suficiente e a Jodie Foster tava em ascensão na carreira, e a mãe dela não gostava da ideia de ter o Jonathan Demme dirigindo um thriller, porque não fazia o menor sentido, a carreira dele não apontava pra aquilo ali. E aí a Jodie Foster bateu de frente, ela falou, não, eu quero fazer. E ela fez uma boa escolha, né? Eu imagino, porque isso catapultou a carreira dela completamente, assim. E o filme acabou ganhando uma porção de continuações, nenhuma delas chega aos pés do primeiro filme. Nossa, embora algumas mesmo. delas tenham ido bem de bilheteria. O Hannibal foi bem... Dragão Vermelho foi bem de bilheteria. Hannibal também foi bem de bilheteria, razoavelmente. Mas Silêncio dos Inocentes é o único que consegue agradar tudo. Público, crítica e perdurar, né? Se tornar um grande clássico depois desse tempo todo. E eu acho que esse clima de Silêncio dos Inocentes ainda é muito emulado até hoje. Por mais que o Jonathan Demme não tivesse experiência com filmes com esse ritmo, assim, eu acho que ele acerta tanto que ele consegue fazer esse gênero de filme virar hoje uma tendência. A gente tem aí diretores como o David Fincher, que praticamente, assim, você olha pro Silêncio dos Inocentes... Fez carreira nas costas desse filme. Exatamente. Você olha pra esse filme e fala assim, cara, toda a carreira de David Fincher é baseada ele assistiu em e falou, Silêncio pronto, dos é isso. Inocentes. Minha vida. Pronto, é isso aqui que eu vou fazer isso que eu quero fazer. A gente tem até, inclusive, um filme que chama Zodíaco, que lembra bastante o tom desse filme, né? Que aparentemente tá super parado, mas ele é tenso, ele é angustiante. Você quer ver a próxima cena que tem o próximo personagem, e enquanto esse personagem tá falando, ele não tá respondendo diretamente o que você precisa saber. Então você quer resgatar outro que ficou pra trás e assim por diante. Eu acho até engraçado o final do filme, porque ele termina com o destino do Hannibal, né? Pra onde ele foi parar no final daquela história toda. E aí eu vejo que, na verdade, o Jonathan Demme queria sim fazer um pouco de protagonismo, ou ele foi se tornando um protagonista daquela própria história e ele quis dar um charme, assim, sabe? Tudo que eu queria ver tá ali naquele final, onde ele foi parar. Me lembra muito daquela teoria da conspiração de que o Hitler, na verdade, não se matou e foi pra Argentina. Né? É porque esse filme é meio buddy cop às avessas, sabe? Ele é um filme de parceiros policiais, mas um dos parceiros é um assassino condenado perigosíssimo. Que poderia comer a ele sua é um negócio sobrecoxa. tipo assim, de que ele é um protagonista porque ele ajuda na investigação e porque ele é um personagem muito, muito carismático. E aí acaba que ele é sim um protagonista do filme, mas o que eu quis dizer é que o fio que conduz a história, ele continuaria ali mesmo que o Hannibal não existisse, entende? É isso que é muito curioso, porque o filme é estruturado de forma muito pouco usual em termos de filmes de investigação.
Eu acho que a tensão desse filme também funciona muito porque as coisas acontecem. Por exemplo, você fica com medo do Hannibal fazer as coisas quando ele tá em cena e ele demora a fazer, você tem cenas muito tensas. Só que você tem várias outras cenas que as coisas acabam acontecendo, assim, as coisas ruins que você espera que ele faça acabam acontecendo. Não é aquele tipo de... Porque eu acho que nesse gênero a gente tem muito esse problema, né? De um filme que ele tenta ser tenso e acaba sendo anticlimático, tendo um final bem borocochô. E aqui não. Além de você ter essa história de buddy cop ali, que um dos parceiros é um assassino, a tensão funciona muito não só pela tensão, mas porque quando você menos espera acontece alguma coisa que você tá com medo que vai acontecer o filme inteiro. Pra quem quiser rever ou pra quem não tiver assistido ainda, O Silêncio dos Inocentes é obrigatório, gente. Ele está disponível no Prime Video, então corra lá pra assistir. Jurassic Park, um filme de 1993, dirigido por Steven Spielberg. E, assim, icônico, né? Por tantos e tantos motivos. Vocês conseguem elencar um? Eu sei, assim... elencar tantos. Foram muitos os feitos, né, que certificam a qualidade e a relevância de Jurassic Park. Mas eu queria começar puxando aqui um assunto com vocês, que é ressaltar um dos maiores atributos que Jurassic Park fez na cultura pop e talvez assim... Eu considero o Jurassic Park um revolucionário em termos científicos, sabe? Aquela coisa meio Carl Sagan. Eu consigo ver o Carl Sagan sorrindo, feliz, assim, relevando todos os problemas de validação científica que teve, porque de uma forma simples e com explicações assim bem didáticas, o Steven Spielberg ele conseguiu colocar na tela o que a ciência era capaz de fazer, sabe? Ele encantou assim uma geração de crianças. Ele não fez isso só em tela. Eu acho que ele trouxe também um backstage, ele trouxe todo um setor de tecnologia científico que também revolucionou a cinematografia, sabe? Que revolucionou o cinema. E a gente sabe que Jurassic Park teve um ponto de virada bizarro no mercado de efeitos visuais e Hollywood teve um boom de filmes com efeitos visuais incríveis por causa do Steven Spielberg e da equipe que trabalhava lá pra ele. Então, eu acho que esse é o maior feito de Jurassic Park. Nada vai tirar da minha cabeça que Jurassic Park foi um marco científico, sabe? Ele é um filme que fala sobre ciência, que fala sobre dinossauro, que remete às nossas perguntas de quando a gente é criança, sabe? Quando você é criança, você tá na época do porquê, você fica perguntando, mas por que dinossauro não tá vivo? Mas o que matou o dinossauro? Por que dinossauro morreu? E ele traz muito dessas questões no filme. E a gente era pequeno quando a gente assistiu, a gente falava, cara, ele tá respondendo tudo pra gente, colocando esses dinossauros de novo num parque, que eu poderia estar, né? Porque ele coloca como se fosse duas criancinhas visitando o parque no filme, como se fosse a gente, como se fosse o espectador. Eu gosto muito disso. Vocês concordam com essa revolução, assim, que o Jurassic Park trouxe, ou eu tô exagerando? Nossa, total. Tá exagerando em nada. E é legal que os efeitos da época, cara, eles funcionam até hoje. Vocês têm essa percepção também? Você assiste aquilo lá, consegue te convencer até hoje. Aquele T-Rex. Eu vejo uma mandíbula falsa. Mas... de um T-Rex. Mas, sim, porque hoje a gente tem muito melhor qualidade. Mas assim, não ficou tosco, não né? ficou tosco. É claro que é bom pra época, mas não ficou tosco. Eu acho que esse é o principal. Eu acho que Jurassic Park tem uma questão muito à parte nele, porque ele envolve uma série de outros fatores. Ele é um filme que é muito maior do que si mesmo, sabe? Com relação à ciência, eu acho que vamos falar de ficção científica, né, Gusta? É um tom de tipo, olha, o que a ciência poderia ter feito se ela tivesse se focado pra esse lado, assim. E ela começa um pouco essa tendência que vira a grande tendência dos blockbusters de cientificizar a fantasia, o improvável, sim, né? E, tipo assim, nessa grande ideia, assim, eu concordo contigo. Eu acho que é um filme que ele é muito marcante por uma série de fatores. A gente tem aqui um diretor que é o pai do blockbuster moderno, e o blockbuster moderno, que é o pai de todos, é Jurassic Park de 93. Esse é o primeiro filme a usar efeitos digitais, sabe? Os efeitos visuais digitais mesmo, feitos em computador.
ao invés de desenhados, ao invés de feitos com efeito prático e montar monstros e tudo. Esse filme tem um misto, né? Ele tem um pouco de mecânica, mas a grande parte dele é digital e foi o primeiro filme a fazer isso. Isso quase não aconteceu, inclusive. Isso foi feito pelas costas do chefe da empresa de efeitos especiais. Um cara tinha um protótipo de dinossauro feito no computador e aí ele mostrou pra equipe do filme pelas costas do chefe. E aí a equipe do filme gostou, o Spielberg gostou e falou, não, nós vamos fazer assim, via computador. E aí eles foram desenvolvendo a tecnologia, nem estava pronto, era um protótipo. Eles foram desenvolvendo a tecnologia para fazer o filme funcionar. E o Spielberg é um cara que tem gigantescas bilheterias em 3 décadas distintas, né? Isso chega nesse ponto com Jurassic Park. Ele tem Tubarão, que é revolucionário em termos de público lá nos anos 70. Ele tem E.T., também revolucionário em termos de drama e de efeitos especiais, mas não digitais, claro, na década de 80. E na década de 90 ele tem Jurassic Park. É claro que ele tem muitos filmes depois disso que são sucessos de bilheteria, que são filmes muito bons, às vezes filmes até melhores. Mas eu acho que quando a gente fala de Jurassic Park, a gente fala menos da história, que não é uma história revolucionária, espetacular. Aqui a gente já tem o Spielberg muito comercial, inclusive é uma das críticas que sempre se faz muito a ele, injustamente, eu acho. Se o cara faz filmes que fazem sucesso, fazer o quê, né? E ele faz com qualidade. Mas assim, ele já é um cara com uma pegada muito comercial. Aqui em Jurassic Park você já sente muito isso. Mas você tem aqui um filme que é de novo revolucionário e que põe esse cara no topo das bilheterias de novo. E é um filme que funciona demais na relevância porque ele molda o cinema moderno. Eu acho que essa é a grande questão, o cinema blockbuster moderno. Por causa disso, a gente tem um monte de porcarias, porque os filmes viram efeito visual ao invés de ter história. As coisas elas não andam juntas em boa parte dos blockbusters modernos, mas isso não é culpa do Jurassic Park, né? O Jurassic Park permite isso, e aí os estúdios abusam dessa tecnologia do digital pra escrever qualquer coisa pra ganhar dinheiro fácil, mas o filme em si tem um valor de produção gigantesco e ele acaba sendo um marco por causa disso, né? E aí é inegável que ele seja um marco, mesmo que ele já tenha essa pecha de filme comercial demais e o Spielberg é um vendido e não sei o que aí a gente já parte por outros meandros que em listas mais cults, mais nariz empinado, não colocariam esse filme no meio dos grandes, né? O que eu acho uma besteira, no caso. Nossa, eu também acho besteira. Derrubaria outros da lista ao invés de Jurassic Park. A ideia de Jurassic Park é muito legal, né? Para pra pensar, anos 90, ninguém tinha visto um filme dessa magnitude, assim, que, nossa, nós vamos trazer os dinossauros e vai ser uma coisa muito real, assim, como se eles existissem no mundo de hoje. A ideia já é muito legal, e aí eles conseguem fazer isso funcionar numa época que isso não era comum, né? Hoje em dia, beleza. Como o Luiz falou, o Jurassic Park abriu portas pro CGI aí, mas na época eu lembro de assistir esse filme assim e ficar muito impactado, falar, cara, que negócio legal, velho. E assim, eu assistindo criança, né, e depois de rever ele agora adulto, já vi ele umas 4 vezes, eu acho, mas depois de ver ele mais recente, ele continua funcionando, cara, ele continua funcionando pra quem assiste hoje em dia, que ele tá cheio de blockbuster, porque a história dele funciona muito bem também. Tanto é que a franquia ainda tenta continuar, né? Gusta, esse filme é melhor do que ET? Com certeza, definitivamente. Saco de batata no lugar daquele bicho. Enfim, gente, vamos falar um pouco da história. Aproveitar que o Lucas puxou esse gancho da história de Jurassic Park. 2 arqueólogos, eles são ali estudiosos de ossadas de dinossauros, para simplificar tudo. Eles estão ali escavando, procurando umas ossadas ali de dinossauros. E aí eles são convidados por um dono de um parque que está manipulando DNA, uns DNAs de dinossauros que estão calcificados em âmbar ali, numa resina de abelha que ficou anos e anos, que guardou ali DNAs de espécies extintas de dinossauros. E aí, por meio de restituição genética, eles acabam revivendo algumas dessas espécies, né? Até então tá tudo sob controle. Ele cria esses dinossauros lá no parque dele. E para testar assim, a versão beta, como que ele ia rodar esse parque, né? Ele imagina esse parque como se fosse a Disney. Então ele convida as pessoas para entrar e as pessoas visitam o parque. Ele mantém esses dinossauros um pouco longe, afastados das pessoas que estão visitando por segurança. Mas não é bem assim, né? Porque senão não ia ter filme. As coisas começam a dar errado e com os personagens nossos ali que a gente já gostou de todo mundo, eles já estão enfiados na floresta. Começa a dar tudo Sam errado. Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern
também conhecida como Mulher que Nunca Errou na Vida. Exatamente. Eles estão ali todos enfiados na floresta e os dinossauros começam a fugir e a se rebelar e começa a virar uma coisa ali, uma perseguição atrás da outra de humanos versus dinossauros. O Jurassic Park tem esse elenco aí que o Luiz falou, que é super querido até hoje. A gente tem Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, Samuel Jackson. Eu não lembrava que o Samuel Jackson tava nesse filme. Eu revi, eu falei assim, gente, ele tá aí. Toda vez que eu assisto Jurassic Park, eu lembro que o Samuel Jackson tava lá. O Wayne Knight e as crianças que são interpretadas pela Ariana Richards e o Joseph Mazzello, mas eles não fizeram coisas muito relevantes depois. Gente, vocês já viram a teoria de que o Chris Pratt aparece nesse filme? Tem uma cena que tem um moleque que vai questionar lá e fala assim, esse dinossauro parece uns peru de 1,80 m. E aí o Grant pega uma garrinha e ainda dá uma lição nele lá, fala que ele tem que ter mais respeito e dá uma assustada nele. Aí tem uma teoria de que esse moleque, eles fizeram as contas de quantos anos o moleque tinha e quantos anos passaram e de que ele é o personagem do Chris Pratt. Que ele teria a idade do Chris Pratt. E tipo, tirado do nada. O diretor do Jurassic World até falou, cara, essa teoria é tão divertida que eu nem vou responder se é verdade ou não. Só faltava, o Chris Pratt tá em todos os filmes, agora vai estar em retcon também. O Chris Pratt vai fazer filme em retcon, vai fazer filmes do passado. Era a única coisa que faltava mesmo. Bom, gente, então pra quem ficou interessado em Jurassic Park, pra quem ainda não conseguiu assistir nas 32 vezes que passou na sessão da tarde e na tela quente, Jurassic Park tá disponível na Globoplay e na Now.net, claro. Nosso próximo filme é de 1994. A gente vai falar de Forrest Gump. Forrest Gump foi dirigido pelo Robert Zemeckis, que tem pouco filme grande no currículo, né? Ele tem Náufrago depois desse aqui, ele tem De Volta pro Futuro. É assim, é pouca coisa que ele fez de muita relevância. Esse filme é roteirizado pelo Eric Roth. O livro foi escrito pelo Winston Groom. Aqui já a primeira curiosidade, o Winston Groom detesta esse filme. Gente. É foda, né? É mais um momento Stephen King, Stanley Kubrick, Winston Groom e Robert Zemeckis. Ele acha o Forrest Gump do Tom Hanks muito estúpido. E o Forrest Gump do livro dele não é assim. Bom, esse é mais um daqueles casos, então, em que o autor do livro, o criador da obra, está errado e o mundo está certo, porque esse filme é um filmaço. O Tom Hanks é impressionante nesse filme. Ele é basicamente uma espécie de estudo histórico ficcional, né? O Forrest é um menino lá do sul dos Estados Unidos, de novo do sul dos Estados Unidos, e ele tá sentado num banco de praça e as pessoas vão indo e voltando nesse banco e ele vai contando a história dele. A história dele é basicamente a história dos Estados Unidos modernos, é o século XX nos Estados Unidos. Ele viveu tudo que a gente entende sobre os Estados Unidos contemporâneos, ele viveu Watergate, ele viveu o Vietnã, ele tá em tudo quanto é lugar. E assim, o filme é basicamente o Forrest Gump contando essas histórias. Tanto é que em português ele ganhou o inteligentíssimo subtítulo Forrest Gump, o contador de histórias. Parece bem simples e tal, mas é maravilhoso esse filme. Esse filme é muito agradável, sabe, aperto no coração, assim, de abraços quentinhos, já diria Olaf. Ele é um filme caro, ele não é um filme tão barato assim. Ele custou 55 milhões de dólares no orçamento. Esse orçamento custou a sair, ele não foi liberado inicialmente. O Tom Hanks acabou pondo dinheiro do próprio bolso no filme para o filme funcionar. Algumas conversas dizem que ele não foi pago pelo filme. Ele falou, não, eu não vou ser pago. Aliás, eu vou gastar dinheiro aqui, porque eu confio tanto nesse filme que não tem problema não, eu sou pago em porcentagem do que o filme arrecadar. E eu acho que ele acabou fazendo uma boa escolha, não sei. Me digam o que vocês acham, gente. Em 1994, esse filme fez 678 milhões em bilheteria até o momento. Então, eu acredito que ele fez uma boa escolha em pegar porcentagem, né? Não vai fazer falta o dinheiro do salário que ele não recebeu. É uma série de curiosidades sobre Forrest Gump que são muito interessantes da gente repassar. Esse filme foi dispensado pela Warner. A Warner tinha o roteiro, que adquiriu os direitos de adaptação do livro, tinha o roteiro, e esse roteiro ficou encostado um tempão lá na Warner, até que lançaram Rain Man, com Dustin Hoffman, com Tom Cruise, e acharam Forrest Gump muito parecido com Rain Man, porque por conta dessa
desse personagem meio autista, né? Que ele é carismático, mas ele tem um perfil muito diferente e tal. E acharam que se lançasse Forrest Gump, o filme ia fracassar, porque a galera ia falar, não, tá copiando o Rain Man pra tentar fazer dar certo. E aí acabou passando os direitos, cedendo os direitos pra Paramount. E a Paramount fez o filme e deu no que deu, né? Forrest Gump é um dos filmes que mais tem indicações ao Oscar na história, vale constatar. Esse filme ganhou 6 Oscars: melhor filme, melhor ator, melhor diretor, melhor roteiro, melhor edição, melhores efeitos visuais. E o filme é realmente tudo isso, né, gente? Ele não... Eu acho que não tem muito por onde atacar Forrest Gump. Ele é um filme muito bem encaixadinho, ele é muito bem conduzido e tem Tom Hanks sendo o auge de sua carreira. Tom Hanks, inclusive, ele vai voltar nessa lista de hoje, viu, gente? O que vocês acham sobre Forrest Gump? Cara, eu adoro esse filme e eu acho impressionante como tudo nele funciona. Pra você achar um defeito em Forrest Gump, você tem que estar muito amargo, assim, com o coração. Você tem que ter morrido já por dentro. Porque, cara, as premiações dele já falam, né? O Tom Hanks tá sensacional nesse filme, cara. Você assiste o Tom Hanks aqui, você assiste A Espera de um Milagre, você assiste O Náufrago. Cara, nem parece que é a mesma pessoa. E ele é muito carismático, cara. Ele leva o filme nas costas mesmo, assim. E ele tem umas referências muito divertidas. Que o roteiro, ele funciona, é uma história simples ali, que é ele contando as histórias, os momentos históricos que ele fez parte, ao mesmo tempo que ele vai contando a história de vida dele. Só que eles pegam umas referências, assim, que deixa a história muito, muito divertida. Só que é um filme também que a gente conta, assim, parece que é um filme bem Sessão da Tarde. E ele tem essa vibe Sessão da Tarde, ele tem essa vibe de filme família, só que ele tem uns momentos muito emocionantes também, assim, o drama dele funciona muito bem e o Zemeckis transita entre esses tons muito bem, cara. Ao mesmo tempo você tá numa cena lá rindo pra caramba das coisas que estão acontecendo, fala, cara, não é possível. Passam 2 cenas, você tá chorando já, com dó de tudo que tá acontecendo. Fala, meu Deus do céu, como que esse homem tá levando a vida dele desse jeito? E os amigos que o Forrest vai fazendo pelo caminho, né, são muito, muito interessantes. O Bubba, o Tenente Dan, é assim, como o Tenente Dan é um personagem maravilhoso, porque ele é lá parceiro de exército do Forrest, e o Forrest tem, assim, uma pegada meio poliana, né? Não é que ele tenta ser feliz o tempo inteiro, mas assim, ele é uma pessoa tão boa, de coração tão bom e assim, tão inocente, né? Levando, quem tá em volta dele vai ficando encantado com ele, né? E vai vendo as coisas boas, o lado bom da vida, por ter uma pessoa dessas em volta. E o caso do Tenente Dan é exatamente esse, né? O Tenente Dan perde as pernas lá no Vietnã, e aí ele fica na merda, completamente acabado, e o Forrest não desiste dele, né? E nada disso soa excessivo, novelesco, é sempre assim, coisas de abraços quentinhos mesmo. Falar, que legal essa cena, nossa, que legal isso aqui, cara. Aí o interesse amoroso dele é a Robin Wright, gente. E é engraçado, porque eu comecei a ver House of Cards antes de ver Forrest Gump. Quando eu fui ver o filme, eu falei, caralho, mas é a mesma pessoa. É a Claire Underwood, como assim? E nada a ver, né? E ela tava completamente diferente. E como a dinâmica do Forrest com ela funciona, assim, o vai e vem, e você vê que ela não tá nem aí pra ele, mas ela gosta dele como amigo, mas ele também não é uma ala, sabe? Ele é uma crianção, assim, né? É inocente, moço bobão, né? Ele é muito e tudo. inocente. Só que, assim, muito carismático, e você vai ficando encantado com aquela história completamente. Você fica totalmente preso no que ele tem a te dizer, e quando a história pega, ela quer te apertar, ela te aperta mesmo, como o Lucas disse, né? Ela te faz sofrer com a perda, com a dor e tal. E a gente tem também que lidar com o fato de que a Sally Field fez par romântico com o Tom Hanks 6 anos antes desse filme, e aí no Forrest Gump ela é mãe dele, então Hollywood aí pra vocês. Mas, enfim. O que mais me marca em Forrest Gump são as relações que vocês acabaram de passar, assim, de como as pessoas que passam pela vida do Forrest se transformam e como essas pessoas transformam a jornada dele. Eu acho que é por isso que a gente gosta tanto desse filme. Ele ensina a gente a prestar atenção em cada pessoa que passa pela nossa vida e que a forma com que você trata essas pessoas vai afetar no seu futuro, sabe? Vai afetar no sua maneira de agir e às vezes afeta até em grandes eventos. E esses grandes eventos, inclusive, são muito bem costurados no filme, né? Acho que é uma das coisas mais icônicas, é como ele consegue, desde criancinha, ali, colocar o Forrest em situações que marcaram a história dos Estados Unidos. A gente tem ele dando a mão pro presidente Kennedy. Ele ensina o Elvis a dançar.
Ensinando o Elvis a dançar, ensinando... O que mais que ele faz? Não, e o orçamento é muito bem gasto, né? Esse é um daqueles casos que você vê onde o dinheiro vai, porque Onde o dinheiro tá. a explosão no Vietnã é incrível, é muito bem feita. Prático, efeito né? prático, Inclusive. né? Efeito prático. É. E os efeitos de colagem, né? A colagem do rosto do Tom Hanks em outras personalidades é muito bem feita. É lógico que você vê que é montagem, mas assim, é mais um daqueles efeitos que resistiu o tempo. Então você vê que o dinheiro foi bem gasto, sabe? O orçamento não foi jogado pro alto. Tem ele na fonte também, uma das fontes lá de Washington, que ficou muito bem feita. Eu sei que é meio embaçado o fundo, mas dá pra perceber que eles se esforçaram bastante ali pra colocar aquela multidão em Washington, sabe? Enquanto ele tá discursando e ele vai encontrar Robin Wright. É muito legal, assim. Tem cenas muito icônicas. A bolinha de ping-pong são... é CG, gente. Nossa. É muito legal. É muito emocionante, né? Eu acho que é um filme super família, né? É um filme que compensa quando você tiver sem opção pra assistir filme em família. Pode colocar Forrest Gump que vai ser certeiro. Todo mundo vai gostar. E assim, se possível, legendado, gente, porque a dublagem não consegue replicar o sotaque. E o sotaque do Tom Hanks é boa parte do filme, assim, sabe? O Zemeckis nem queria que ele fizesse aquele sotaque, ele tava achando muito forçado. Mas, na verdade, o Tom Hanks emulou o ator mirim que fez o Forrest jovem. Ele conversa daquele jeito. E o Tom Hanks ficou do lado dele lá e ficou tentando emular o sotaque dele. Aquilo é o sotaque de verdade do ator mirim que ele tá replicando. E assim, quando você acostuma a ver legendado, né? Porque na sessão da tarde é sempre dublado, mas quando você vai pegar o filme pra ver no streaming e vai ver legendado, é um charme muito grande, porque o sotaque ajuda a reforçar a ideia de que, assim, é muito surpreendente que ele tenha vivido a vida que ele viveu, sabe? É muito raro que uma pessoa daquela estivesse nos lugares em que ele esteve, participasse dos momentos que ele participou, e isso dá ainda um charme adicional ao filme, além dele ser muito bem dirigido, além dele ser muito bem fotografado, e dos efeitos serem muito bons, ele é um filme que funciona também em todos os outros aspectos. Ele funciona em texto, ele funciona em atuação e ele consegue te dar uma dinâmica muito grande de um espaço muito longo de anos, sabe? Ele cobre uma época muito significativa e ele é muito fluido ao mesmo tempo. Ele não é cansativo hora nenhuma. Talvez seja por conta disso que o Lucas falou, porque ele transita muito bem entre a hora de te fazer rir e de fazer chorar. Então ele nunca entra no marasmo, ele tá sempre andando. Sim, ele sempre tem novas histórias a acrescentar ao filme. É muito legal quanto o personagem é simples, né? E as coisas vão acontecendo por acaso na vida dele e ele nem dá moral pra importância daquilo. Pra ele só foi um negócio que aconteceu ali e segue a vida. Eu acho que é o mais legal, né? Que é esse choque, o mais legal, tipo que deixa assim, o mais legal. A grande vantagem de Forrest Gump, gente, é que ele tá em tudo quanto é lugar. Tá na Netflix, tá na Prime Video, tá no HBO Max, tá na Globoplay também. Então você tem diversos canais pra assistir. Tá à toa, domingo, pipoquinha, não quer sair de casa, vai ver Forrest Gump ou rever Forrest Gump, que esse filme é maravilhoso. O próximo filme da lista é Toy Story, filme de 1995, e a primeira animação longa-metragem da Pixar a ser lançada, e de cara já é um sucesso. O filme conta a história dos brinquedos do Andy. O Andy é um garoto que tá fazendo aniversário e chama os amigos ali pra uma comemoração em casa. Ele tem os brinquedos dele, só que os brinquedos dele têm vida, né? É um mundo onde os brinquedos têm as vidas deles normal, só que longe dos olhos dos humanos, né? Então quando o Andy fecha a porta, os brinquedos conversam, interagem e levam a vida deles. Quando o Andy aparece, ele brinca com os brinquedos como se eles fossem inanimados. Esse é o propósito deles. Eles acham que eles têm que servir ao Andy, ao dono deles. Quanto mais o Andy brinca com eles, mais eles gostam. A gente tem o Woody, que é um cowboy. Ele, até então, ele é o líder dos bonecos ali do Andy, ele é o favorito do Andy, tá junto com ele sempre. Só que no aniversário ele ganha o Buzz Lightyear, que é um brinquedo astronauta, um novo brinquedo, sensação do momento. E aí o Buzz passa a ser o novo brinquedo favorito do Andy, né? Aquela coisa normal de criança, você ganha um brinquedo novo e aí você tem... E aí você vai renovando ali, sempre você vai ter um outro favorito, você não fica com o mesmo a vida inteira. E aí o filme ele começa a desenvolver essa relação do Buzz e do Woody. Que o Woody de início super ciumento, invejoso, ele
perde o posto de favorito. Só que o mais legal é que o Buzz, ele não acha que ele é um brinquedo. O Buzz é o único dos brinquedos ali que ele acha que ele é um astronauta de verdade. Ele quer sair dali, ele quer voar, ele quer ir ele quer completar a missão dele. Então vira um negócio muito louco, muito divertido, assim, porque o xerife tá, cara, você nem acha que isso é um brinquedo, me deixa aqui e vai embora. Woody, que por sinal é dublado em sua versão original pelo Tom Hanks. Não, ele era um dinossauro também em Jurassic. Ele era o T-Rex. Inclusive, tem um T-Rex lá no Toy Story. Um dos personagens, eu acho ele tão engraçado, gente. Ele é tipo o Melman do Madagascar. Nossa, assim, ele é muito engraçado. Ele tem problemas com a autoestima, com a saúde. Ai, meu Deus, os meus braços são tão curtos. Eu não consigo. É muito bom. Ai, gente, Toy Story é maravilhoso. Gente, vocês já assistiram Toy Story legendado? Eu assisti agora. Essa última vez que eu assisti legendado. Eu não consigo, cara. Todas as vezes eu vejo dublado. Incrível, né? Pra mim, o Toy Story foi o filme que eu mais aluguei na videolocadora. Tinha uma locadora que era assim, 2 quadras na minha casa. Eu era um moleque, sempre pegava os mesmos filmes ali. Eu tinha uns 5 filmes que eu gostava, que eu ia lá e só pegava eles. Mas Toy Story, a moça virava e falava pra mim, de novo, você já alocou esse 10 vezes aqui, ó, tá na sua ficha. Cara, e eu não cansava de ver esse filme. E até hoje, vendo ele de novo, nossa, dá uma nostalgia, assim. Nossa, a mais pura nostalgia que eu sinto é assistindo Toy Story, cara. E é muito bom como a Pixar acerta logo de cara. Porque eles já lançam a primeira animação deles, em longa-metragem. E não é só que a animação é muito boa tecnicamente, né? Porque pra época, se a gente assiste Toy Story hoje, a gente já não acha tanto, né? Porque mudou muito. As animações da Pixar evoluíram demais, né? Mas pra época era muito bom. Pra época você não tinha mais nada feito daquele jeito, feito daquela forma. E o filme já começa impressionando daí. E é um filme que agrada todo mundo, cara. Ele não é um filme infantil, é aquela pegada Pixar começando, né? De não ser um filme só pra crianças. É um filme... Beleza, é um filme pro público infantil, mas que você vai sentar com um adulto, você vai entender o dilema do Buzz, do Woody, aquilo lá vai mexer com você. Literalmente, aliás, Lucas, porque esse filme... Vale dizer, essa é a primeira animação em longa-metragem inteiramente digital da história. Aqui a gente consegue fazer um paralelo muito tranquilamente entre Toy Story e Jurassic Park. Só que Toy Story é pro seu gênero, pro seu estilo. Se a gente considera animação um gênero, né, o que é um erro, mas enfim, digamos que seja, ela é ainda mais importante pro seu gênero do que Jurassic Park é pro seu. Porque Toy Story é o pioneiro da indústria e não é daqueles tipos, é um pioneiro que é cheio de defeitos e aí ele moldou uma indústria que é melhor do que ele. Na verdade, ele é um filme de altíssimo nível até hoje. Ele é um filme que envelheceu muito bem. Se ele não envelheceu muito bem visualmente, porque a tecnologia hoje é 40 vezes melhor, ele envelheceu muito bem em termos de ser o primeiro a fazer o que hoje a indústria faz completamente, né? 100%. Esse filme foi também a primeira animação da história a ser indicada a um Oscar de melhor roteiro, gente. Então, ele é completamente revolucionário em todos os aspectos. Ele não ganhou nenhum Oscar, porque, né? Isso é a indústria. Mas, enfim, ele é absolutamente revolucionário. Tem muita coisa revolucionária, tanto na música, quanto na arte, quanto no cinema, o que quer que seja, que é revolucionário, mas não é palatável. Esse não é o caso de Toy Story. Você tem um texto muito bom, que muitas das animações contemporâneas não têm um texto tão bom quanto Toy Story tem. Uma ideia muito boa. Essa ideia não só dos brinquedos terem vida, mas de você ter o Buzz Lightyear com crise de identidade. Um brinquedo que não tem autoconsciência. Cara, essa ideia é genial. Você joga essa ideia no ar, você acha ela genial até hoje. Então, assim, ela funciona 27 anos depois dela ter sido concebida. Então, assim, é um filme ótimo. É um filme maravilhoso em todos os aspectos. E é muito bom porque ele traz uma empresa que é o sonho molhado de qualquer liberal, né? Porque ela é do Steve Jobs. Aí o cara sai sai da Apple pra montar a Pixar. E também porque cria uma tendência, assim como o Lucas falou, né? A Pixar tem uma linha de filmes que é incrível, que é essa primeira ideia de que, porra, os pais das crianças também vão levar os filhos no cinema, sabe? Eles também podem ser entretidos. O filme não precisa ser bobo, infantiloide, não ter nenhum apelo pra adultos pra ser uma animação que vai atrair crianças. É possível fazer as duas coisas. Eu acho que Shrek é um marco ainda maior do que Toy Story nesse sentido em específico, mas
Mas é a Pixar quem começa com isso, na verdade, né? Todos os outros estúdios de animação digital, eles estão correndo atrás da Pixar ali no final dos 90, no começo dos 2000. Eles entregam coisas muito boas também, mas é a Pixar quem dita o ritmo das coisas. E isso, numa indústria desse tamanho, é extremamente relevante, né? E ela faz produtos de muita qualidade por muito tempo ali. Até carros, talvez. Nossa. E depois a coisa começa a ficar mais instável. Uma coisa que vocês falaram sobre o filme envelhecer mal esteticamente, não envelhecer mal, mas assim, de ter vários outros que superaram, né? Em termos de tecnologia mesmo, e é o que a indústria se propõe a fazer. Mas eu não acho que ele envelheceu mal, porque eles tiveram uma decisão muito boa para lançar o primeiro filme da Pixar. Eles escolheram fazer um filme sobre bonecos brinquedos. Articulados. Bonecos articulados, brinquedos. Pode Foi uma ser excelente genial, ideia, né? porque a movimentação ela é ruim de propósito, né? Você pode argumentar que a movimentação é parada porque são bonecos articulados e não pessoas. Exato. Não é nem só sobre a movimentação, mas sobre a própria plasticidade do filme, sabe? Aquela coisa que você olha, você bate o olho, nossa, tá tudo tão perolado e bem acabado. Cadê a textura? Cadê o pelinho, sabe? Quando você fica procurando num personagem humano, mas não precisa, porque eles são bonequinhos. Quando você repara nos personagens humanos, aí você vê que eles são bem estranhos mesmo. É muito isso mesmo. Mas eles aparecem tão pouco que você releva, né? Você acaba não percebendo que eles estão ali sendo mal feitos. Mas, cara, falar mal feito é muito absurdo para um filme que revolucionou a indústria, né? Como o filme é produzido pelo Steve Jobs, a gente sabe que o Steve Jobs tinha uma visão de estética e design que supera completamente a visão de vários outros produtores ali da época. Ele era muito apegado, ele era muito perfeccionista. Então, acho que a Pixar hoje é o que é por causa da visão. Eu sou muito fã do Steve Jobs, tá? Apesar de não ser... Você é o sonho molhado do liberal, pegou foi em não, você. Essa eu não achei que você... Eu sou muito fã dele também. Porque... Não, eu sou muito fã, porque assim, o cara, ele abdicou de tanta coisa na vida dele pra ter o mundo perfeito que ele criou na cabeça dele, personificado e em objetos, em coisas, em produtos, e ele realmente é uma visão o cara muito à frente, assim, né? é muito à frente. Ele se irritava com a roupa que ele usava. A roupa que ele usava não podia ser diferente todo dia, porque aquilo distraía ele. Pensa na cabeça desse cara, sabe? Ele era muito... Ele era doido, né? Mas assim, eu acho que a visão dele tá muito presente em Toy Story, nessa questão de estética mesmo, sabe? Por isso que hoje a gente olha e fala, cara, não tá ruim. Mesma coisa se você olhar para um iPhone 6 hoje e falar assim, cara, esse iPhone 6 ainda é legal, tá vendo? Por que o Chris Pratt não queria abandonar ele? Chris Evans. Ah, são que é tantos pôr Chris Pratt em tudo. Que é pôr Chris Pratt em tudo. Chris Pratt tá em tudo, até nos memes. Até nos memes ele tá aqui no meio, enfiado. Mas então, acho que não envelhece mal, acho que... Ah, inclusive, eu tenho essa impressão nostálgica de Toy Story também, porque eu levava um combo. O meu irmão tinha um PlayStation 1, eu e meu irmão, né? Ele falava que era dele, mas eu jogava igual. A gente tinha um PlayStation 1 e tinha um jogo do Toy Story. Vocês jogavam? Era demais, cara. Demais. Eu joguei. Era muito legal esse jogo, hoje, cara. Baixem Toy Story e joguem. Você é um brinquedinho. Eu não lembro se é mais em primeira pessoa ou segunda. Eu acho que você é o Buzz no jogo. E aí você precisa sair da casa. Pessoa. Cara, é demais. É incrível esse jogo. Cara, pra vocês terem noção, na época, como os efeitos estavam engatinhando ainda, eles demoravam cerca de uma semana pra fazer 3 minutos do filme. Pensa o tempo, o trabalho que precisava de 117 computadores que eles tinham no estúdio pra poder fazer os quadros. O filme é relativamente curto por causa disso, né? O filme tem 1h20. Então, assim, hoje em dia a gente tem animações muito maiores, mas se você for pegar o parâmetro aí, né? Você tá falando de uma arte nascente também, né? Tipo o que os caras gastam pra fazer em stop motion. É um negócio que é excessivamente trabalhoso e que tem que ser revisado e revisado e revisado e revisado pra funcionar. Mas eles têm um saldo absurdamente positivo, tanto que, se a gente for pegar essa quantidade de filmes que a gente tem por aí hoje, uma das franquias mais estáveis é Toy Story.
é uma das franquias que tem os filmes mais estáveis. O terceiro filme é visto pelas pessoas como o melhor dos quatro. Nossa, a coisa emocionante. Então, dele, assim, Chico. pra você ter uma franquia estável, não é tão fácil quanto parece, né? Você não pode perder o público, você tem que manter o padrão de qualidade, você tem que ter histórias pra contar. É o oposto de Minions 2, que tava nos cinemas até outro dia aí. É tipo assim, quando você usa a fonte até secar ela completamente, você suga tudo. Toy Story tinha histórias pra contar, e até o Toy Story 4, que já não tinha, que comete o sacrilégio de reabrir essa história que tinha acabado super emocionante no 3, ele também não é um filme ruim. Ele não é melhor que o 3, mas ele também não é um filme ruim. Existe certa estabilidade até nessa revisita desnecessária. É. Então eu acho que esse é mais um dos grandes méritos de Toy Story. Você resumiu bem Toy Story 4 pra mim, que é um filme bom, mas desnecessário. Mas enfim, Toy Story também é outro filme... Gente, os anos 90 foram os anos revolucionários, pro cinema, porque todo filme que a gente falou aqui foi revolucionário até agora. É porque é o digital, né, cara? É a computador mais acessível, a internet, então vai ter muito disso. Muito do que é usado hoje, muito do que o cinema se tornou hoje veio daí, né, dos anos 90. Não é à toa que os anos 90 é encerrado magistralmente com o Matrix, né? Com o rei da revolução. O suprassumo, né? A gente só não falou aqui de Matrix e não vamos falar, porque a gente já falou, a gente tem episódio só sobre Matrix, a gente tem um episódio com o professor Erwin, que foi nosso professor, falando sobre Matrix, e a gente também tem episódio sobre o Resurrections, que saiu no final do ano passado, e a gente comentou bastante sobre ele e a nossa decepção sobre. E se você ainda não assistiu Toy Story, se você quer assistir de novo, o filme tá disponível na Disney Plus. Bom, eu fiquei aqui com a bomba na mão, né? Todo mundo falando de filme gringo, os produtores, os executivos, os atores, todo mundo lá a mares e oceanos de distância. Eu fiquei aqui com o Central do Brasil pra representar a nossa cota de filme brasileiro. E depois fala assim, olha, Meia Pantufa não fala sobre filme nacional. Fala sim, pouco, mas fala. Ué, gente, a gente tem que saber os problemas que a gente tem. O primeiro ponto é enxergar os nossos defeitos. Mas, enfim, a gente tem que recuperar esse nosso ponto aí de falar muito sobre filmes gringos, mas vocês sabem, né, gente? É onde a galera investe dinheiro, Hollywood tem muita grana aí pra fazer filme. E Central do Brasil é um filme que mostra muito isso, assim, né? Já até pegando um gancho, Central do Brasil é um filme que mostra muito a nossa realidade, mostra muito a realidade do Brasil. Conta a história de Dora, que ela é uma escritora de cartas para analfabetos lá na Central do Brasil. A Dora, ela escreve essas cartas para pessoas que estão morando ali no Rio de Janeiro, têm parentes distantes e querem mandar um recadinho, mas elas não podem porque elas não sabem ler e escrever. Uma certa vez, uma mãe e um filho chega para Dora para escrever uma carta pro pai dessa criança, né, o marido dessa mulher, e ela percebe alguma coisa inusitada ali naquela história. Ela percebe uma verdade, né? A Dora, a escritora, percebe essa verdade naquela família. Pouco tempo depois que ela escreve a primeira carta, essa mãe morre tragicamente ali num acidente próximo na Central do Brasil. Ela é atropelada por um ônibus e esse menino fica sozinho ali. O Josué fica sozinho pela Central do Brasil e a Dora fica com dó desse menino e ela precisa dar um jeito nesse menino. A história vai, a história vem, ela acaba entrando numa road trip rumo ao sertão brasileiro para entregar esse menino de volta pro pai dele, que era para quem ele estava escrevendo as cartinhas ali. O filme rendeu apenas uma indicação ao Oscar para Fernanda Montenegro na categoria de melhor atriz. Ela estava concorrendo com a Gwyneth Paltrow, com a Meryl Streep, a Emily Watson e a Kate Blanchett. Quem levou, na verdade, a estatueta foi a Gwyneth Paltrow pela atuação inexplicavelmente. A maior injustiça que já aconteceu nessa terra. Poderia ter sido qualquer uma. Oscar. Poderia ter sido qualquer outra. Mas o lobby, mais uma vez, entregou pra Gwyneth Paltrow pra Shakespeare Apaixonado. Não. Fernandona, rainha. Gente, esse Oscar era da Fernanda Montenegro. A gente tem Kate Blanchett e A gente tem Kate Blanchett e Meryl Streep, que poderiam ter concorrido em qualquer outro Oscar e ter ganhado. Fernanda Montenegro só tinha essa chance e perdeu. Esse ano aí, Romeu e Julieta levou cada filme. E filme... Não, nem vamos falar. E aí, vamos lá. O filme também foi indicado na categoria de melhor filme estrangeiro e perdeu também por um filme que é muito bom, recomendo que todos assistam, que chama A Vida é Bela. Aí era difícil, né? Aí é complicado. Nossa, é complicado, é um filme italiano que... Fernandona foi uma puta injustiça, mas esse é... Esse é complicado.
O filme conta a história de um pai que tá tentando distrair o filho dos problemas que tem num campo de concentração. Então você imagina o quanto deve ser difícil um pai fazer isso. São assim, problemas básicos, né? Os problemas. Esse ano aí foi só um filme triste atrás do outro, né? Se assistisse os dois no mesmo dia, assim, pra chegar a tempo pro Oscar, você entrava em depressão. Se baixa a lista de Schindler aqui junto, já... Tudo só lágrima. Então, assim, eu tenho a impressão... Eu não tinha assistido a Central do Brasil antes de ter feito esse episódio, mas pra mim foi uma experiência muito única, muito individual, assim. Eu tive impressões que eu tenho a impressão de que foram muito minhas sobre a minha história, mas ao mesmo tempo... É uma história de um coletivo, né? A história de um Brasil. É um olhar pro retrato do que é o Brasil. E o retrato do que o Brasil se perdura até hoje e o que a gente tenta combater. É praticamente como se a gente estivesse olhando pros Capitães de Areia ali, do Jorge Amado, só que interpretado por uma criança só, sabe? Não tem um grupo, mas você vê que aquela criança, se ela não tivesse sido levada pela Dora, ela teria se tornado um Capitão de Areia, ela teria se tornado o que a gente chama de meliante, o pé de pano. Então, assim, você começa a ficar com um dó do que poderia ter sido o futuro daquela criança. Você vai vendo aos poucos, com o desenrolar da história, que a Dora também assume a dor do garoto, porque ela tá tentando buscar a redenção com a própria identidade. Ela é uma mulher que não teve a oportunidade de conviver com o próprio pai. E aí ela pega essa road trip e vai cruzar o Brasil sem um tostão no bolso para tentar recuperar a vida que aquele garoto possivelmente vai perder. E o que eu falo de experiência coletiva é um pouco disso, da gente olhar para aquele garoto e ver que vários garotos como aquele estão passando aquelas dificuldades no Brasil. Não tem como você expandir a história daquele menino para várias outras crianças e a própria história do Brasil, dessa sensação que a gente tem um pouco de abandono, de que a gente foi jogado aqui à nossa própria sorte. São várias reflexões que o diretor do filme, né, o Walter Salles, faz por meio da fotografia, que assim, é bem árida, ela é bem simples, ela é bem crua, e é como se a fotografia também passasse por essa penitência que os personagens estão passando. O figurino é muito simples, é muito modesto, é tudo muito cru. O filme, ele é seco, ele não dá colher de chá pra você. Ele vai nos pontos que a gente tem mais medo de tocar, seja individualmente, seja coletivamente. E ele enfia o dedo, Walter né? Salles... Não é que ele toca na ferida, ele vai e aperta, ele afunda o dedo na ferida. E o Walter Salles tá pegando aqui a rapa do tacho do cinema novo ali, né? Ele tá... Esse filme ainda tem, na temática e na fotografia, né? No design, ele ainda tem uma cara de rapa do tacho do cinema novo. Ele tá... Sim. Aquela coisa meio... que é bem inspirada em neorrealismo italiano, sabe? De falar em crises pessoais, de pessoas reais, de você ter drama acerca da vida no Brasil, sabe? De você ter uma visão muito sertaneja, locações muito sertanejas e uma ideia, um conceito muito de problemas reais. E você trazer um cinema pé no chão, que o cinema novo acaba deixando essa marca pra cinematografia brasileira quase como um todo, né? Isso não é um problema, claro, mas assim, quando a gente fala de indústrias de países desenvolvidos, né? A gente fala de diversidade enorme de gêneros. E eu acho que toda a cinematografia brasileira, ela tem um pezinho no cinema novo, o que é legal porque dá uma característica própria pra nossa cinematografia, né? Mas assim, e é também, são jeitos diferentes de se encarar essa ideia de falar de realidade, da vida das pessoas e da pobreza e do analfabetismo e da insegurança e da fome. E o Walter Salles, inclusive, é o diretor do excelente Diário de Motocicleta, que é, tipo assim, um filme com Gael Garcia Bernal baseado no livro do Che Guevara. Então, quer mais comunista safado, não tem jeito, né? E é muito legal como você tem essa espécie de fio condutor do cinema brasileiro depois do Glauber, depois do Cacá Diegues, depois daquela galera ali do cinema novo, e como ela ainda tá permeada em muito do que é produzido daqui pra frente, né? Até no nosso auge em termos de cinema internacional, que vem a ser o Cidade de Deus, você tem uma extrapolação desse cinema pé no chão, né? Desse cinema de sociedade. Aí você já tem, a partir do Cidade de Deus, um outro jeito de encarar cinema nacional,
internacional, né? Que é mais voltado pra violência, infelizmente, que acaba virando a temática. Mas aqui a gente tem uma espécie de momento de transição, né? Porque é muito curioso como o cinema novo, ele tem uma visão muito positiva em termos de cinema internacional, da visão de cineastas internacionais acerca do cinema nacional. E isso aqui vai culminar no final dos anos 90 com um dos primeiros filmes brasileiros que atinge a maior indústria do cinema do mundo, né? E acaba dando espaço para que as pessoas olhem, da grande indústria, passem a olhar o cinema brasileiro também como um cinema de qualidade mais universal, mesmo que abordando temas específicos, temas nacionais. E o drama desse filme funciona muito bem. A relação dos dois, da Dora e do Josué, é uma coisa... Porque a Dora, de início, a gente é apresentada a ela, é uma personagem, assim, meio amarga, né? Não tá... Meio que ela vai tocando a vida dela ali, mas, deixa eu ir pra esse serviço logo aqui. Ela não é uma pessoa lá 100% honesta, tem os problemas dela. E ela meio que não quer. Ela fica comovida, ela meio que faz aquilo lá porque ela sente dentro dela... Ela ajuda o Josué, né? Depois que a mãe dele morre. Porque ela fala, cara, não posso deixar uma criança aqui sozinha. Mas ela fica assim, nossa, o moleque vai atrapalhar minha vida, vai atrapalhar meus planos. E de início ela fica tentando, ao mesmo tempo que ela mesma toma a decisão de ajudar ele, ela fica negando pra si mesma e brigando com ele, até que... E a relação deles vai sendo muito bem construída ao longo do filme. E é um road movie, só que não é aquele road movie glamuroso, né? Aquele road movie que não tem cor e que você vai viajar, mas você vai viajar de ônibus suado ali pelo Brasil. E a relação deles vai... Chega no final do filme, um ponto que, pra quem não viu ainda, eu não vou nem mencionar, que é bem lá pro finalzinho, que eles não estão juntos, mas tem um significado, assim, enorme. E é um filme que consegue... Que o drama dele funciona muito bem. O que me chama muita atenção de como a relação dos dois é muito bem construída, é que o filme depende só deles. E você tem só a Fernanda Montenegro, que é uma atriz, assim, mais velha, mais experiente, e o outro ator é uma criança, cara. Ele não é aquelas crianças que a gente vê um filme com criança, que meio que vai... Parece estar obrigada lá, né? Que, tem que ter uma criança nessa cena. Cara, a mãe tinha que pagar umas contas depois do menino lá na audição. Cara, né? O Vinícius de Oliveira, ele é muito bom. Nesse filme tem o Matheus Nastergalli também, né? Que tá muito bem. Mas eu acho que muito do mérito do filme tá nisso, de como a relação dos dois é construída ao longo da trama, ao longo da história que eles querem contar. Que o Gustavo falou tudo. O filme fala sobre o Brasil, sobre as dificuldades, sobre as mazelas aí do Brasil no contexto geral, mas tem uma pegada muito individual também e trabalha esse drama do Josué e da Dora de uma maneira muito sensível. Central do Brasil está disponível no Globoplay. E pra acabar, o último filme dessa lista é um filme que a primeira regra dele é não falar sobre ele, e a gente vai quebrar ela agora, que é o Clube da Luta. E a segunda regra também, né? A gente já tá quebrando duas. Pois é. Clube da Luta é um filme dirigido pelo David Fincher e é baseado num livro do Chuck Palahniuk. E aqui a gente tem o Edward Norton e o Brad Pitt protagonizando esse filme. Eles carregam o filme inteiro. A gente tem a Helena Bonham Carter também, faz o interesse amoroso. Mas, enfim, o filme, ele conta a história, ele dá a entender, a gente bate o olho assim no título, inclusive isso aí foi um grande problema na época que ele foi pro cinema, porque as pessoas estavam achando que era um filme de ação. O trailer vendia que era um filme de ação, o nome Clube da Luta, dava tudo a entender que era um filme de ação, as pessoas foram ver e é uma coisa completamente diferente. E o filme basicamente traz o Edward Norton levando a vida dele ali, normal, só que ele tem insônia, ele não tá satisfeito com a vida dele, ele é um cara super deprimido ali, é bem sucedido ali no emprego dele, mas ele é sozinho, ele é solitário, ele não tem amigos, tá ali levando a vida dele, viajando, ele trabalha numa empresa de seguro, então sempre que tem um acidente de carro, ele é chamado lá pra ver quanto que o seguro vai ter que pagar, se vai ter que pagar. Ele fala que ele começa a ter essa confusão dos fusos horários e começa a ter insônia. Quando o filme começa, ele fala que já tá 6 meses sem dormir, vai até o médico fala, você acha que você tá sofrendo? Vai lá no grupo de apoio pra você ver o que é sofrimento. E aí ele começa a ficar viciado em grupos de apoio. Ele vai em grupo de apoio de gente que tem câncer, de caras que não tem mais testículo, em depressão, de alcoólatras. E isso é o que consegue fazer ele dormir. Cada dia da semana ele vai numa igreja, participa das reuniões. É o que faz ele dormir, é participar daquilo, abraçar as pessoas e chorar junto com elas. Ele fala que dorme igual um bebê. Até que ele chega de uma viagem, o apartamento dele explodiu. Dizem que é um vazamento de gás. E aí ele liga
pra um cara que ele conheceu no voo, que ele tava, que é o personagem do Brad Pitt, que é o Tyler Durden. Aí eles vão pra um bar e eles começam a conversar. O Tyler fala pra ele, por que você ligou pra mim? Você não tem outra pessoa, você acabou de me conhecer. E os dois ficam próximos ali, começam a ficar amigos. E a primeira coisa, o Tyler fala, beleza, você pode dormir lá na minha casa, pode ficar lá um tempo, você não tem onde ficar, mas com uma condição, você tem que me dar um murro. E aí começa o tão falado Clube da Luta. Tanto que é aleatório, né, o começo desse filme, assim. E aí eles começam a ter essas noites que eles vão lutar e o clube vai crescendo, vão entrando mais pessoas, eles vão organizando as regras do clube. Só que começa a tomar uma dimensão, uma proporção gigantesca, porque, na verdade, o Clube da Luta, ele é um lugar onde os caras vão pra descarregar, não pela luta em si, mas pra sentir, ninguém vai ali pra vencer a luta. Eles vão ali pra se esmurrar e o combinado é não falar sobre aquilo, mas é meio que uma válvula de escape pra eles. Inclusive, até pessoas que fazem parte dos grupos de apoio começam a participar do Clube da Luta, só que vai tomando uma proporção que o Tyler tem uma visão muito anticapitalista e ele começa a basicamente construir um exército. Mas ele não fala só sobre isso, ele fala sobre os problemas que a gente tem relacionado ao capitalismo, fala sobre o que acabou acontecendo com as nossas vidas aí na rotina que a gente leva, fala sobre masculinidade, fala sobre diversos problemas contemporâneos, e o David Fincher trata isso muito bem. Na época o filme foi um fracasso, não só porque as pessoas estavam esperando que fosse outra coisa, que fosse um filme de ação. Alguns anos depois ele se tornou um desses filmes que é a mesma coisa de Blade Runner, né, que teve toda aquela polêmica, não foi muito bem ali no começo e depois se tornou um clássico cult, porque Clube da Luta é um daqueles filmes que você não tem como você assistir ele e não ficar reflexivo. Ele tem um plot twist que eu acho que a gente nem pode falar. Ele é dos anos 90, podia ser dos anos 50, que eu acho que a gente não tem que falar esse plot twist, porque é a cereja do bolo desse filme. Mas é estilo Shyamalan. Aquele é o plot Psicose, bem assim. Então ele é um filme que você termina de ver e você fica, caralho. Ele te deixa refletindo de todos os lados. Fala, nossa, mas aquilo então o tempo todo era outra pessoa e... Não, mas e ele te deixa reflexivo tanto com o que ele quer abordar na história dele, tanto com a problemática da trama, quanto com o drama pessoal do personagem do Edward Norton e com o plot, que você fica meio assim, cara, seu cérebro fica carregando ali um tempo. Eu tive que assistir, primeira vez que eu vi ele, eu tive que assistir ele umas outras 2 vezes e eu fiquei viciado nesse filme. Essa percepção que o público teve dele na época, ela vem também da esteira do próprio Fincher, né? Porque você pega ali, no espaço de 5 anos antes desse filme, ele tinha dirigido Seven, que é um thrillerzão violento e nervoso e tenso, e tinha dirigido Vidas em Jogo, que é muito louco, muito tenso também, mas completamente maluco, sabe? Mexendo com a percepção da realidade. Então, assim, quem tava atento em Vidas em Jogo poderia estar esperando que Clube da Luta fosse assim. Quem tava mais atento em Seven poderia estar esperando outro tipo de filme por parte do Fincher, né? Eu acho que eu consideraria essa trilogia ali dos anos 90 dele como Clube da Luta sendo o auge dessa trilogia. Seven é bom pra caralho, mas assim, Clube da Luta é um filme que é um pouco mais complexo, né? Que ele brinca mais com algumas outras coisas e que brinca muito com o formato. É isso que é legal, né? Os frames escondidos no filme, as pistas que ele te dá, pistas visuais que ele te dá e você fica sabendo só depois, né? Se você não conhece a história. Então, um outro paralelo que é bom de fazer é que o Lucas até já falou que esse é um filme que virou cult depois, né? Ele é um filme que não é bem sucedido quando ele sai. Ele ganha esse status anos depois. Mas é como o Clube da Luta e Matrix são irmãos de sangue, assim. Eles são filmes muito parecidos na temática geral que eles trazem. Eles são filmes que trazem uma mesma ideia de um homem branco americano auxiliar de escritório que tá em crise com o que a vida traz pra ele. É um cara que sempre se achou intitulado a mais e que sempre venderam pra ele a ideia de que ele merecia mais, de que era necessário que ele tivesse mais, no sentido de que o mundo devia mais a ele, porque ele era o padrão, ele era o cara que fazia tudo certo, tudo nos conformes, que era o cara que estava adequado dentro do padrão, adequado dentro do que o sistema falava pra ele fazer, e na verdade o sistema falhou miseravelmente a ele. Os dois filmes são muito parecidos nessa linha de como abordar essa temática. É até curioso que eles saiam no mesmo ano e eles tenham repercussões tão radicalmente diferentes com relação ao público. Hoje os dois filmes são muito bem vistos, mas à época você tinha esse grande conflito. E você tem ali uma tendência que permeou o começo dos anos 2000, né? Desse
tipo de filme do injustiçado e que ele é ele é antissistema, mas, sei lá, ao mesmo tempo é muito complicado você falar em ser antissistema num blockbusterzão de estúdio de Hollywood, né? O cara vai lá e faz um filme desse pra falar que o sistema é uma merda e que você tem que destruir tudo, ao mesmo tempo que ele tá vendendo camiseta licenciada na CIA. Então, assim, você tem todo o complexo psicológico da mensagem é muito grande, a gente jamais conseguiria debater ele aqui em 15 minutos, mas eu acho que em termos de execução, a gente pode considerar esse como talvez o auge do Fincher, porque é onde ele brinca com a forma pra poder fazer o mistério do filme funcionar e pra poder fazer a virada na sua cabeça lá no fim das contas. E depois que o filme tem o plot twist, ele continua bom, mas ele vira um filme completamente diferente, até na forma, ele muda um pouco o ritmo dele, ele dá uma acelerada no passo, ele passa a dá mais importância pra alguns aspectos da história do que pra outros, porque ele já resolveu o grande mistério ali antes do terceiro ato, né? A virada do segundo pro terceiro ato é a resolução desse grande mistério. E aí o filme caminha por outros lados, e aí sim você pode até chamar de um filme de ação, né? Ele vira um filme bem mais frenético no terceiro ato do que antes, mas ele também não é um filme de ação tradicional. Ele tá ali no meio do caminho. Ele é menos empolgante do que Matrix, porque ele é um filme muito mais psicológico. E tem aquele humor meio estranho do Chuck Palahniuk também, que é meio... por que esse cara tá fazendo isso? Qual que é a lógica? Que tem a ver, porra, de sabão? Vamos fazer sabão com gordura? Que é isso, sabe? Parece que nada tem a ver com nada. Aquele humor meio esquisito. Não sei se vocês já leram esse livro. O Chuck é um cara muito esquisito, gente. E aí, o livro tem um final diferente do filme, inclusive. Mas, é assim, é um filmaço, né, cara? E pra mim, falando de experiência pessoal, claro, eu dei uma enjoada, porque o filme tem muito fanboy, sabe? Que pega pelo lado errado, né? Que é só porque é a violência, a exaltação da masculinidade. Eu não acho que a gente tem que encarar o filme por essa forma. Eu acho que o filme é até bem crítico à masculinidade, sabe? Sim. Assim como Matrix, eu acho que o filme é bem crítico a essa masculinidade, porque esses caras veem a necessidade de agredir os seus semelhantes, eles encontram prazer em agredir as pessoas que estão na mesma situação que eles, porque na verdade eles têm muita dificuldade de lidar com quem realmente tá esmagando eles, que é o sistema, né? O governo, o capitalismo, o que quer que seja. Que eles estão sendo esmagados de cima pra baixo, e aí como você tem uma prensa em cima deles, o que eles fazem é espirrar pros lados. É meio como se eles tivessem alternativa também, falar o que virou a minha vida, o que eu sou. O sistema, eu não consigo ir contra o sistema eu sozinho. E aquilo ali se torna a válvula de escape deles, de ser ali talvez o homem que ele sente que ele é e que o sistema não deixa ser. Uhum. Sim. Eu tenho uma impressão de que esses filmes aí do bug do milênio, é engraçado o Luiz ter chamado Matrix pra roda, porque eu ia chamar. Eu acho que também a gente tem ali o Christopher Nolan apresentando a Amnésia logo em 2000 pra gente. Esses filmes, eles mostram exatamente isso que a gente tá falando. Eles mostram o homem branco universalmente poderoso e pode tudo, entrando numa espiral mental, assim, né? O Amnésia até de trás pra frente. o Clube da Luta com a cabeça dividida, o cara, assim, literalmente perdeu o controle da personalidade dele. A gente tem Matrix, que é o cara dividido em dois mundos, e é sempre assim, né? É uma temática que ele tá lutando internamente, bem contra mal, tentando encontrar a saída para aquele mundo que ele mesmo construiu. E tem tanta vazão narrativa isso, que todos os filmes têm muito conteúdo e eles vão para lugares completamente diferentes, né? O Clube da Luta vai para essa pegada um pouco mais psicológica e tenta trazer os problemas do capital na nossa vida, né? No nosso cotidiano. Eles pegam, assim, essa coisa de eu só compro o móvel da IKEA, eu só compro o que aparece para mim no anúncio de jornal e eu fico satisfeito com essas coisas prontas, esses embutidos. E ele traz pra gente como se fosse, não, eu preciso me libertar dessa casinha que eu mesmo criei. E pode perceber que esses filmes, eles começam meio que colocando fogo no Clube da Luta, literalmente, na primeira zona de segurança que os personagens têm, né? O Matrix, eles explodem o escritório do Neo. Em Amnésia, eles acabam matando ali a pessoa que tem... Não vou contar muito, mas Amnésia não pode contar muito, que é um filme de trás pra frente. E aqui em Clube da Luta...
Porque, tipo assim, o começo de Amnésia, na verdade, é o final ou meio, ou começo, que você quer dizer. E em Clube da Luta, eles colocam fogo no apartamento do cara, assim, e agora começa a sua vida aí do zero, né? Tudo que você conhece... O que você vai fazer da sua vida agora que a sua única segurança, que a sua única desculpa pra viver a vida de merda que você tinha, acabou. Você não tem mais essa desculpa. Você então vai fazer lá o quê a partir de agora? No Matrix, o trabalho, a Amnésia, o romance, e aqui no Clube da Luta, a casa dele, né? Que era que ele montava assim como se fosse uma casinha de boneca. E é muito legal que ele leva essa consequência ao extremo, né? O meu mundo ruiu, agora eu vou assim no fundo do esgoto pra conseguir me encontrar, pra conseguir me identificar. E eu acho isso legal também na cultura como um todo. Isso a gente vê também na música, a gente vê na indústria em geral. Eu associo muito a pegada tipo Radiohead, Blur, The National, sabe assim, essa coisa, eu consigo associar esses filmes com a música. Foi uma época que a gente assistia muito clipe, e aí eu consigo relacionar filmes dessa época com as músicas que eu ouvia. Assim, eu sei que talvez eu era muito novo pra estar nessa pegada, mas é uma coisa que rolou, sabe? Foi um surtinho coletivo ali do final da década de 90 pro 2000, que até hoje a gente é meio fascinado nisso, né? Todo mundo, o Clube da Luta é meu filme favorito, Matrix é meu filme favorito, porque colocou abaixo essas nossas certezas. E talvez na época a gente nem percebia tanto, mas hoje a gente consegue parar pra refletir mais, né, sobre. É um filme que gera discussão até hoje. Não, e talvez tenha sido ótimo que Clube da Luta não tenha ido bem na bilheteria, porque aí a gente não teve Clube da Luta Reloaded e Clube da Luta Revolutions, né? Ele ficou inteiro como peças únicas, sabe? Ele não teve continuações babacas pra fazer dinheiro fácil, inclusive, sabe? foi lançado o Clube da Luta 2 em HQ, né? A continuação do livro, no caso. Mas que eu dou graças a Deus que não fizeram o filme, que não fizeram essa sequência, porque quando foi anunciado que ia lançar o segundo livro, eu falei, nossa, vai sair o Clube da Luta 2. E eu acho que é uma coisa que vai perder tanta graça, assim, é uma história que não tem por que continuar. Mas aí o Chuck no dele lá, sabe? Na mídia dele, fazendo a graça dele. Se eles pegarem isso tipo pra assim, fazer... o filme fica sozinho. Eu falo assim, se eles decidirem, porque eu acho que ainda vai chegar esse dia que vão querer fazer Clube da Luta 2, já que tem o livro, cara, eu acho que é muito desnecessário, porque é um filme que funciona muito bem sozinho, porque Matrix, a gente ainda fica com aquela... quando acabou o primeiro, né, a gente não sabia o que tinha por vir ainda, a gente fica com aquela vontade de descobrir mais sobre aquele universo. Matrix é esse tipo de filme, que a gente tem vontade de expandir aquele universo. Clube da Luta não, é uma história que encerra ali fechadinha, e as perguntas que ficam é porque elas têm que ficar mesmo, é porque é pra gerar aquela discussão mesmo, e o importante do filme já foi passado. Gente, Clube da Luta tá disponível na Netflix, na Prime Video, na HBO Max e na Star Plus. Tá difícil de assistir, hein? Vai não lá assistir. E aí, pessoal, gostaram do episódio? Concordaram ou discordaram muito da gente? Então vamos trocar uma ideia no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, Gusta. Tchau. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido: Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.